souber, você bate uma palma para eu sincronizar depois. Perfeito. Quando quiser começar, fique à vontade. Olá, querido amigo, querida amiga, você que nos acompanhará as nossas transmissões, a vida dos santos. Nosso santuário é dedicado ao patrono da igreja, São José. E hoje queremos iniciar com ele, a vida de São José, a sua história ligada à Virgem Maria, ao menino Jesus. E o padre fica muito contente de você acompanhar-nos juntos nessa história. São vídeos pequenos e breves que vai relatando a história daquele que assumiu a paternidade divina, né? Ele que assumiu a sua missão na história cotidiana. E o padre lhe convida a juntos meditarmos um breve texto bíblico para compreendermos a missão, o chamado e aquilo que José conseguiu desempenhar na sua história pessoal. Vamos acompanhar junto com o padre. É o Evangelho de Mateus, o capítulo 1, o versículo 18 em diante. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, comprometida em casamento com José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu repudiá-la em segredo. Enquanto assim decidia, eis que o anjo do Senhor manifestou-se a ele em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria por tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pela profecia. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão com o nome de Emanuel, o que significa, traduzindo, Deus está conosco. José, ao despertar do sono, agiu conforme o anjo do Senhor lhe ordenara. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Gostaria de meditar com vocês esse tema: José, o homem dos sonhos de Deus. José viveu uma realidade muito diferente, assumiu uma paternidade bem diferente, ligada ao mistério da encarnação de Jesus Cristo. Havia uma profecia 1000 anos antes do nascimento de Jesus, que o Messias viria da casa de Davi, da descendência de Davi. 1000 anos antes do nascimento de Jesus havia essa profecia. Maria não pertencia à tribo de Davi. José pertencia à tribo de Davi. José é um cumpridor das promessas de Deus para a história da humanidade. Essa é a primeira imagem que podemos destacar de São José. A segunda imagem que podemos destacar de São José, ele é o homem dos sonhos de Deus. Perceberam no Evangelho? José estava dormindo, ele estava prometido em casamento a Maria. Maria pertencia à tribo de Levi, e na compreensão judaica, quando você se preparava para a vida matrimonial, havia um costume de iniciar alguns ritos. Eles estavam nos ritos iniciais da vida matrimonial. O que significa isso? Unir as tribos, unir as famílias, né? As 12 tribos. Lembre lá dos 12 tribos de Israel. Então cada um pertencia a uma tribo, e dentro dessa tribo havia uma identidade, né? E as famílias iam se unindo, havia ritos iniciais, e José e Maria estavam iniciando esses ritos. Maria Santíssima, segundo alguns relatos apócrifos, havia por volta de 14 anos, de 12 a 14 anos, era essa a idade, né, prevista para a menina, né, após aí o início da sua juventude, ela já era prometida em casamento. José, segundo alguns relatos, né, é tudo ainda apócrifo isso, não tem como comprovar, né, a autenticidade disso, havia por volta de 40 anos, né, essa era a idade do homem, 30 anos, ali nessa faixa de idade, prometido em casamentos os dois. Estavam nos ritos iniciais, e eis que a profecia de Deus, naquele momento histórico, na vida dessas dois personagens, Maria e José, na vida dessas duas pessoas, cumpriu-se. O anjo apareceu a Maria, lembram-se? E ela disse um sim, fiat.
Então ela concebeu Jesus no seu ventre pela ação do Espírito Santo ligado ao mistério, né? O mistério da encarnação. José, prometido em casamento, assumiu a paternidade divina. José, sabendo de todas essas situações de Maria, o que ele decidiu em sua vida? Não repudiar Maria. Então essa é a terceira imagem de São José, o homem justo. A Bíblia não coloca ninguém, não escreve ninguém como justo. Desde o Antigo Testamento e no Novo Testamento coloca somente José. Ele era justo. Na justiça de José, ele decidiu deixar Maria em segredo. Ele não compreendia, gente, o que estava acontecendo. Dormiu naquela noite. Tem a imagem de São José dormindo, muito famosa agora recentemente, divulgada pelo Papa Francisco. A imagem de José está dormindo e o Papa tem o costume de colocar um bilhetinho debaixo da imagem de São José, Enquanto José dorme, Deus trabalha. Então olha a confiança. E José foi dormir naquela noite, com certeza, cheio de dúvidas, sabe? Dúvidas humanas. Por que ela fez isso comigo? Por que aconteceu isso? Nós estávamos já iniciando os nossos processos iniciáticos e matrimoniais. Por que aconteceu isso? Com certeza, não tenho dúvidas. José vai dormir. E no seu sono, Deus fala com José. Por isso José é o homem dos sonhos de Deus. Por isso José é o homem que compreendeu a vontade de Deus através de um sonho. E José, naquele sonho, recebe uma mensagem de Deus. Um anjo lhe aparece. O anjo do nascimento, podemos dizer assim, pode ser Gabriel, não sabemos que anjo que era. O anjo vem e conversa com José a pedido de Deus. Aí há uma outra mensagem para nós. Os anjos são portadores de mensagens. O anjo significa aquele que leva uma mensagem. É o mensageiro de Deus. E no sonho de José, aquele anjo apareceu. José assume a identidade, a paternidade divina. Assume essa paternidade de Jesus. Não compreendendo muito, mas assumiu. Essa é a quarta imagem de São José para nós. A fé. Mediante a fé, gente, nós compreendemos os desígnios e a vontade de Deus. Por que o Padre está dizendo tudo isso? Para nós compreendermos que nos mistérios de Deus sempre há uma intervenção divina. Na nossa vida, eu tenho certeza, há uma intervenção divina, só que às vezes nós precisamos abrir os olhos da fé para compreendermos essa vontade de Deus. Ele não está ausente da nossa história pessoal. Deus não está ausente dos meus dramas pessoais. Muito pelo contrário, está próximo. Retomando, José assume essa paternidade. Conversa com Maria. Imagine aquela conversa dos dois no dia seguinte, logo pela manhã. O Evangelho não diz, mas nós podemos imaginar. Pela manhã ele vai até Maria e diz: Maria, eu recebi uma mensagem de Deus. Vamos juntos educar essa criança, vamos juntos entender essa vontade de Deus, que até então era um grande mistério, sabe? E ele assume isso. Então José é o patrono da família. José é o pai da igreja. O Papa João XXIII, agora recentemente, proclamou São José o patrono da igreja. Estendeu a festa de São José a toda a igreja. Por que ele estende essa festa de São José? Para que nós possamos compreender que, na vontade de Deus, José participou. Na vontade da encarnação de Jesus, da vontade de Deus enviar seu filho à terra, José assume uma paternidade. Lembra daquela passagem que Jesus se perdeu no templo? Eu e seu pai procurávamos, disse Maria a Jesus, eu e seu pai o procurávamos e não o encontramos. E Jesus disse para eles, em contrapartida, na casa do meu pai, aqui estou, ensinando. Não sabeis que devo habitar a casa do meu pai? Veja duas relações de paternidade. Maria dizendo, teu pai e eu, paternidade humana. Jesus dizendo, a paternidade divina. Eu, na casa do meu pai, aqui estou para ensinar, para educar, para compreender a sua vontade. Duas paternidades ligadas nesse grande mistério da encarnação de Jesus. José é um exemplo para nós. O exemplo daquele que nos sonhos de Deus compreendeu a sua vontade. Renunciou. Ele renunciou, teve renúncias.
Na vida dos santos, gente, há um dado fundamental, a renúncia. Se eu não renunciar às minhas particularidades, se não renunciar-me pessoalmente, eu não vou compreender os desígnios de Deus, a sua vontade. José nos inspira a sermos homens da fé. Olha ele segurando Jesus agora na imagem aqui, temos uma imagem aqui pertinho de nós. Ele segura Jesus. Tem um lírio que representa São José. O lírio é o símbolo da pureza. Na pureza de José e de Maria, eles apresentam Jesus à humanidade. Na igreja, José ocupa um espaço belíssimo. Toda a igreja, vocês percebam, existe uma imagem de São José, né? Toda a igreja tem uma imagem da Virgem Maria, do Imaculado Coração de Maria, e uma imagem de São José. Por que isso? Porque na raiz da devoção popular da nossa gente, do nosso povo, José participa, José nos inspira, José é o patrono da igreja. Por isso, se você ainda não tem uma devoção a São José, procure tê-la. O padre ainda não tem uma devoção grande a São José. Encontre nos textos bíblicos uma inspiração para olhar para essa figura, que é São José, e se inspirar a ser um bom pai de família, a compreender na missão de José os desígnios de Deus na sua vida. Por isso, nesse bate-papo dos santos, nessa vida dos santos, a gente vai descobrindo riquezas. E os santos são essas pessoas de carne e osso, gente. Isso eu quero dizer. Os santos são pessoas de carne e osso que viveram na história da humanidade, na nossa história, e compreenderam os desígnios de Deus. Uns com renúncias grandes, outros pela santidade na vida nos mosteiros, outros sendo pais e mães de família. Por isso, não tentemos desencarnar os santos. Eles viveram na nossa realidade, viveram a história e hoje encontram-se na glória de Deus. Por que temos devoções aos santos? Nós nos perguntamos, sim, por que eu tenho uma devoção aos santos? Existe uma compreensão da igreja chamada 3 igrejas que nós vivemos. A primeira igreja que nós estamos vivendo é a igreja militante. O que é isso? Uma igreja que caminha. Somos nós, eu, os padres, você que nos acompanha, as famílias. Nós somos a igreja militante, que caminha, que está caminhando rumo à eternidade. Existe a igreja do purgatório, a igreja que purifica. E essa é a dimensão do purgatório. E existe